dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos, porque dele, por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Canta. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vai. Abra seus braços em forma de cruz. Eleve sua cabeça para o alto e solta sua voz. Vai. Que ninguém te atrapalhe neste lugar de queimar na presença de Deus. Vá soltando a sua voz. Isso. Vai deixando fluir. Vai entrando na presença. Vai orando, vai deixando fluir, vai orando. Vai permitindo que o seu coração agora seja transformado num terreno fértil, onde a palavra de Deus vai entrar para produzir os frutos necessários em sua vida. Vai orando, querido, vai orando, querida. Com os braços agora abertos, você está dizendo que ninguém me impeça de queimar na presença de Deus neste lugar. Eu vim neste avivamento para queimar na presença de Deus, para queimar com Ele, por Ele, nele. Queima o meu coração frio, queima o meu coração cansado, queima o meu coração endurecido pelo tempo, queima a minha história, queima o meu coração, Jesus. Pelo fogo do teu amor, pelo fogo do teu Espírito Santo, queima-me.
Eu quero ser tomado pela tua presença. Eu quero ser tomado pela tua palavra. Eu quero ser tomado por ti, Jesus. Eu vim aqui para isso, eu me abro para isso, Jesus. E de pé, quero chamar o Charles Vieira aqui na frente. Só rezemos uma Ave Maria por ele, pela sua saúde, pela sua comunidade, pelo seu ministério. Rezemos juntos. Ave Maria. Santa Maria, Mãe de Deus, Santo anjo do Senhor, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, nos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O texto que eu vou ler é Gênesis capítulo 3, versículo 1 em diante. O tema da nossa pregação é lugar do encontro. Gênesis capítulo 3, eu vou ler do versículo 1 em diante. Amém? Amém. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus nos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que deles comerdes, vossos olhos se abrirão, e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto, e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Então os seus olhos abriram-se, e vendo que estavam nus, tomaram folhas de figueiras, ligaram-nos e fizeram tangas para si. E eis que, ouvindo o barulho dos passos do Senhor Deus, que passeava no jardim, à hora da brisa da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou-lhes: onde estás? E eles respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim, tive medo, porque estou nu e ocultei-me. O Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu: a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Vamos aplaudir a palavra do nosso Deus? Irmãos, nós estamos aqui diante do mistério da criação. Nós sabemos que o nosso Deus, Ele criou todas as coisas, e à medida que Deus Ele vai criando todas as coisas, quando nós vemos a narrativa bíblica, a gente percebe que sempre no intervalo de um dia em que Deus cria, no final da criação daquele dia, Deus contempla o que Ele fez, e Ele usa essa expressão: é bom. Deus fez isso ao longo de todos os dias, mas na terça-feira, no segundo dia, Ele usa a expressão bom 2 vezes, e no sexto dia,
ele usa a expressão "é muito bom". No sexto dia ele usa essa expressão "é muito bom", porque foi o dia que Deus fez o homem. E o homem é chamado de Keter, coroa. Ele é a coroa da criação de Deus. Ele é a obra-prima da criação do nosso Senhor. Quando Deus fez o homem, formou o homem, colocou o homem no melhor lugar que havia, que era o jardim do Éden. Deus deu a esse homem um sono profundo. Aqui eu estou importando a história para a gente chegar aonde eu quero. Deus deu a esse homem um sono profundo, e quando Adão adormeceu, tirou do seu lado uma de suas costelas e fez uma mulher, e ela recebeu o nome de Eva. Agora nós temos no Éden Adão e Eva estabelecidos naquele lugar. Quando Deus fez o homem, fez a mulher e os colocou nesse belo jardim, Deus estabeleceu um princípio e fez uma proibição. O princípio que Deus havia estabelecido era que não era bom que o homem ficasse só. Ou seja, havia a necessidade de uma companheira, e por isso Eva, ela foi tirada da costela de Adão enquanto Deus deu este sono profundo. Mas Deus fez uma proibição, e a proibição foi que eles não tocassem na árvore que estava no meio do jardim. Na verdade, eles não poderiam tocar nem na árvore da vida e nem na árvore do conhecimento do bem e do mal, para a gente entender. Só que a gente sabe que a serpente seduziu a mulher a partir do momento que eles quebraram um princípio, porque o princípio era: não é bom que o homem fique só. Quando a serpente se aproximou de Eva, Adão não está perto dela, ela está sozinha. E quando há uma quebra de princípio, há uma abertura para o pecado. Sempre que a gente peca, antes de cometermos um pecado, há sempre uma quebra de princípio. Existe um princípio que a gente quebra e que não poderia ser quebrado. A serpente não se aproximaria, ensinam os sábios judeus, nem de Eva e nem de Adão, se eles não houvessem quebrado o princípio. Ou seja, se eles não se afastassem do lado do outro, em nenhum momento na história da humanidade, não haveria a aproximação da serpente. Mas como houve essa quebra de princípio, Eva agora está sozinha. A serpente se aproximou, dialogou com Eva, perguntou para ela porque ela não tocava naquele fruto que estava naquela árvore do meio do jardim. Ela disse que havia uma proibição, apresentou o que Deus havia dito. A serpente exclamou dizendo: não é isso que vai acontecer. É porque se vocês comerem desse fruto, vocês serão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Quando Eva, depois de dialogar com a serpente, fora da presença de Adão, olha para aquele fruto, vê que o fruto é de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência. Ela desobedece, toca naquele fruto, come daquele fruto. Quando Adão se aproxima, ou ela se aproxima de Adão, nós não sabemos, ela apresenta daquele fruto para Adão, que come o fruto igualmente. O que eu quero explicar a você? Que quando Deus fez o homem e a mulher e os colocou naquele belo jardim, quando nós vemos o texto a partir da queda, a gente percebe que a narrativa bíblica diz que Deus descia no Éden, naquele lugar, a hora da brisa da tarde. Eu não sei que horas são agora. Agora são 5h28, exatamente nessa hora, por volta das 5h30, quase 6 horas, que é chamada a hora da brisa da tarde, ou a hora crepuscular. É a hora da viração do dia, ou seja, quando você sai de um dia e entra em um outro dia, entendendo que dentro da contagem judaica, hoje nós estamos no sábado, o domingo já seria a partir das 6 horas, como se fosse daqui a pouco. Então isso é chamado de viração do dia, ou isso é chamado da hora da brisa da tarde, ou da hora crepuscular. Essa foi exatamente a hora dessa pregação que nós estamos fazendo, que Deus escolheu para descer no Éden, para poder dialogar com Adão e dialogar com Eva. O que Deus quer, irmãos? Deus não fez o homem e a mulher e os entregou à própria sorte. Não. Deus queria contato, Deus queria relacionamento, Deus queria diálogo, Deus queria comunhão, koinonia. Então Deus criou o homem, criou a mulher, e agora, a hora da brisa da tarde, o nosso Senhor, Ele vai descer no Éden para poder ter relação com a sua criatura. E essa criatura,
ela possa ter relação com o seu Criador. É a oportunidade que Adão e Eva, eles têm de estabelecer uma comunhão com Deus. É uma oportunidade que eles têm de serem visitados pelo seu Criador. É uma oportunidade que eles têm para, de repente, isso eu estou conjecturando, eles fazerem perguntas a Deus sobre uma dimensão diferente daquelas em que eles estão vivendo. Ou seja, é tudo propício para relacionamento, é tudo propício para comunhão, é tudo propício para o diálogo, é tudo propício para afetos, é tudo propício para que o homem ele se estabeleça e tenha cada vez mais intimidade com o Senhor. O Éden e a hora da brisa da tarde era exatamente esse lugar de um encontro marcado do Criador com a sua criatura. Então Adão e Eva, eles sabiam que todos os dias, no mesmo horário, Deus desceria, ia se relacionar com eles. Ou seja, todos os dias nós temos um encontro marcado. Só que quem propôs isso foi o próprio Deus. É o próprio Deus que, criando o homem, criando também a mulher, é o próprio Deus que tem esse desejo da aproximação. É o próprio Deus que quer comunhão com a sua criatura. É o próprio Deus que quer passear no meio daquele jardim, a ponto do homem ouvir os passos do Senhor e ser um sinal para que o homem se aproxime de Deus. Então eles sabiam. Como nós vamos saber qual é a hora de nós nos aproximarmos de Deus? Vai ser a partir do momento que nós ouvirmos os passos do Senhor nesse ambiente. É interessante que os sábios judeus, eles dizem assim, que se você ainda hoje for a um lugar onde há muito silêncio, e você contemplar o pôr do sol, porque a hora da brisa da tarde é exatamente o momento em que o sol está se escondendo, que o sol está se pondo. Se você for a um determinado lugar, e você, um ambiente muito silêncio, e você contemplar o pôr do sol, à medida que o sol se esconde, se você fechar os seus olhos, ainda hoje, você pode ouvir os passos de Deus caminhando sobre a terra. Os judeus, eles dizem que a hora da brisa da tarde, que no momento do pôr do sol, que na viração do dia, que na hora crepuscular, que é esse horário que nós estamos, é o horário onde Deus anda na terra. Foi o horário onde Deus marcou, a hora que Deus marcou para que Ele caminhe sobre a face da terra. E o homem e a mulher que de repente se distanciar para poder silenciar e contemplar esse espetáculo, ele ainda hoje, nesse mundo de caos e turbulência, ele pode ouvir os passos do Senhor caminhando sobre a terra. Para o judeu, a hora da viração do dia é o horário mais místico que existe, porque é o momento que o Criador coloca os seus pés sobre essa terra. Então Deus deixou um dia, ou seja, quero todos os dias para o encontro, e um horário para o encontro. Eu não sei se você já marcou algum encontro alguma vez na sua vida. O Fabiano falou aqui sobre relacionamento, e eu não sei se você já marcou um encontro, porque se você já marcou um encontro com alguém que você gosta, tem interesse, alguém que você ama, o seu coração se enche de alegria. Você fica contando as horas para poder se encontrar com aquela pessoa. Existe um livro, e eu sempre gosto de citar esse livro, eu tenho só cara de mal, eu digo, mas eu não sou mal, que é um livro de literatura juvenil chamado O Pequeno Príncipe. É um dos 3 livros que eu mais gosto na minha vida. O primeiro é a Bíblia, o segundo a Imitação de Cristo, o terceiro é esse do Pequeno Príncipe. Nesse livro do Pequeno Príncipe, tem um diálogo entre a raposa e o Pequeno Príncipe. Quando eles estão dialogando, e eles falam sobre o que é cativar, e a raposa está falando com o Pequeno Príncipe, porque ele quer essa aproximação, e a raposa vai dizer, você ainda não me cativou. E ela pergunta, mas o que é cativar? Aí a raposa responde, cativar é você criar laços. Ela pergunta, mas como isso pode acontecer? Ela diz, olha, um dia após outro, você se assenta um pouco perto de mim, e a cada dia que a gente se encontrar, você se assenta um pouco mais perto. E à medida que o tempo passa, a gente vai se aproximando e criando laços, criando vínculo. Porque se nós não criarmos vínculos, você será como tantos outros garotos
e eu serei como tantas outras raposas. Mas se nós criarmos laços, eu serei único para você, e você será único para mim. Então, quando está falando ali naquele livro sobre essa questão do relacionamento, de criar laços, de criar vínculos, aí a raposa diz assim: olha, você precisa me avisar qual é a hora que você vem, porque, por exemplo, se você vem às 3 da tarde, desde o meio-dia, eu já começo a ser feliz. É um livro extraordinário, gente. É um livro muito místico. Se eu falar de literatura juvenil, na minha comunidade eu fiz uma formação sobre o Pequeno Príncipe, eu gastei 3 formações de 2 horas e meia cada formação para falar sobre o Pequeno Príncipe. Comparei o Pequeno Príncipe com as 7 moradas de Santa Teresa, porque no Pequeno Príncipe ele visita 7 países. Comparei o Imitação de Cristo com o livro Garrigo Lagrande, que as 3 dias, as 3 conversões, é um livro extraordinário. Só que se você ler, você não vai entender nada. Eu ia ter que explicar para você, só que você não é da minha comunidade, eu não vou explicar para você todo o livro. Só esse pedacinho aqui para ficar com gostinho de quero mais. O que ele está dizendo? Se você chega às 3, desde o meio-dia, eu começo a ser feliz, porque eu começo a contar as horas. O que eu fico pensando? Que como existia todo dia Deus vem, e é sempre na viração do dia, eu imagino a ansiedade, o desejo, a vontade de Adão e Eva de se encontrar com o Senhor. Eu imagino que à medida que o sol ia se pondo, eles criaram expectativa de ouvir os passos do Senhor, para poder ter relação com Deus, ter intimidade com Deus, e por mais que eles não dissessem nada um para o outro, para quem está apaixonado, só olhar é algo extraordinário. Minha esposa dizia assim: quando a gente namorava, ou quando a gente era amigo, ainda nem namorava, você ia na minha casa, quando eu via você chegando na rua da minha casa, meus batimentos cardíacos aceleravam, parecia que eu ia morrer, de tanto que meu coração acelerava. Ela disse que o rosto dela começava a queimar, porque eu estava chegando na rua da casa dela, mas também não. É claro, não tem como, isso é irresistível, é isso mesmo. Eu entendo o que ela está dizendo. Bom, quem está apaixonado é assim, é exatamente desse jeito. Você fica naquela ansiedade, naquele desejo de ver aquela pessoa que te faz bem. Ao mesmo tempo, tem gente que quando chega perto, a gente quer correr, quer se esconder, fingir que não viu. A gente encerra a conversa, porque a pessoa é extremamente chata. Já conheceu gente assim? É desesperador. Quando a minha sogra vai em casa, eu estou para morrer. É sempre brincadeira, a gente se dá muito bem, mas é aquele negócio, tem que ter uma piadinha, porque senão, não é? Esses dias eu estava pensando em mandar uma coroa de flor para ela de presente. Ela é viva, mas é muito caro a coroa de flor, desisti. É coisinha básica de genro e sogra, a gente se dá muito bem. O que eu estou querendo dizer a você é que quando a gente tem a gente quer esse relacionamento, a gente vai contando as horas para poder ver a pessoa. Adão e Eva, eles estão ali. Eu imagino que não tinha muita coisa para fazer no Éden. O que eles faziam no Éden? Nada. Não tinha muita coisa para fazer. Uns animais para dar nome. O que eles tinham para fazer? Não tem parente para visitar. Adão não tem sogra, que é uma glória. É o homem mais abençoado do mundo. Ele não tinha sogra. Ele não tinha um parente para visitar. Não tinha uma casa para fazer faxina. Não tinha uma roupa para lavar, que todo mundo andava pelado. Ele não tinha nada para fazer. Era o dia inteiro. Aí de repente Deus vem. O sol vai se escondendo. O tempo vai escurecendo. Eles vão percebendo que é a hora do Criador chegar. E à medida que eles ouvem os passos do Senhor, eles correm procurando a Deus. Para quê? Para olhar para Ele, para estar com Ele, para ouvir a voz dEle, para ter relação com Ele, intimidade com Ele. Ou seja, é um lugar de encontro, de intimidade. Só que o homem consegue estragar tudo. A mulher consegue estragar tudo. Eles desobedeceram, quebraram o princípio, pecaram, tocaram no fruto, Adão também. E quando Deus desceu de costume, para poder se relacionar com a criatura, ao invés de eles ouvirem os passos do Senhor e correrem em direção a Ele, quando ouviram os passos de Deus, eles se esconderam da presença do Senhor. Você já fez alguma coisa errada na vida? Eu creio que sim. E quando a gente faz alguma coisa errada, a gente normalmente tem a tendência de se esconder ou esconder alguma coisa que de repente a gente quebra, que a gente estraga. Eles estavam envergonhados por aquilo que eles haviam feito.
A comunhão quebrada faz justamente isso. A confiança quebrada faz justamente isso. Aquilo que aproximava, que eram os passos, agora são os mesmos passos, do mesmo Deus, do mesmo lugar, na mesma hora, só que agora eles estão se distanciando. O homem que corria em direção a Deus, está se ocultando da face de Deus. Deus anda no Éden e pergunta: onde vocês estão? Adão, onde você está? Ele vai revelar ao Senhor: nós ouvimos os seus passos e nos escondemos. Gente, isso para mim é uma das coisas mais tristes que tem na Bíblia. É você anteriormente correr em direção àqueles passos, e agora pela sua conduta você está se ocultando dos passos. A partir daquele momento, Deus matou um animal. Eles haviam feito uma vestimenta com folhas de figueira para cobrir as partes íntimas. Deus matou um animal, tirou o couro daquele animal, fez uma vestimenta para o homem, uma vestimenta para a mulher. Deus os colocou para fora do Éden, porque se eles permanecem ali, tendo comido da árvore da vida, se eles tocassem na árvore do conhecimento do bem e do mal, se eles tocassem na árvore da vida, é como se o pecado fosse eternizado e o homem não pudesse ser resgatado, já não tinha mais o que fazer. Então Deus os colocou para fora, porque se os deixasse daquele lugar, eles iam tornar aquilo que estava ruim ainda pior. Quando eles são colocados para fora do Éden, Deus ensinou Adão e Eva a fazer o sacrifício, ainda no Éden, para matando aquele primeiro animal. Ensinou o homem a sacrificar, porque através do sacrifício o homem poderia se relacionar com Deus, restabelecer a sua comunhão com Deus, se aproximar do Senhor, não como era no Éden, mas eles poderiam ainda ter uma certa intimidade com Deus. E aonde Deus os leva, ensina os sábios judeus, é num lugar chamado Cariate. Cariate é o lugar de restabelecer comunhão. Foi ali que Deus apareceu, agora não no Éden, mas fora do Éden, nesse lugar chamado Cariate, e ali vai ensinar Adão a fazer um sacrifício que restabelece comunhão. Quando a gente vê como a humanidade, ela vai evoluindo, vai crescendo, por mais que a promiscuidade, o pecado entre no meio da humanidade, a gente percebe que Deus não entrega o homem e a mulher, a humanidade que cresce, à sua própria sorte. A gente sempre percebe que existe um desejo em Deus, é da vontade de Deus de se aproximar do homem a todo tempo. Ou seja, Deus está procurando o homem, Deus está procurando a mulher, Deus está procurando relacionamento, porque Deus é carente? Não, mas porque o homem não consegue sobreviver sem a presença do seu Criador. O homem não consegue subsistir sem a presença do seu Criador. O homem não pode se santificar sem a presença do seu Criador. Então o homem foi criado para ter essa dependência de Deus. Então essa dependência que o homem tem, desde que ele foi criado, não pode ser preenchido por nenhuma outra coisa. Você pode buscar em prazeres dessa terra, não preenche. Pode buscar nas amizades dessa terra, não preenche. Pode ter todo o dinheiro dessa terra, não preenche. Você pode se relacionar com as pessoas mais belas deste mundo, não preenche. Você pode usar todo tipo de droga da atualidade, não preenche. Você pode ter a mais sólida amizade, não preenche. Você pode casar, ter filho e constituir família, não preenche. Existe um vazio no ser humano, existe um vazio no homem e na mulher, que só pode ser preenchido por Deus. E esse vazio, ele só será preenchido a partir do momento que nós tivermos um encontro com o nosso Criador. É por isso que Deus quer se aproximar do homem, para que o homem não viva sobre essa terra com vazio no seu coração, porque se nós estivermos nessa terra com vazio no nosso coração, nós tentaremos a todo custo preencher o vazio do nosso coração, procurando os prazeres deste mundo, e quanto mais nós procurarmos os prazeres dessa terra, maior o vazio vai aumentando no nosso interior. Só existe uma forma do homem ser completo, só existe uma maneira da mulher encontrar a felicidade, é se o homem e a mulher tiverem esse encontro com o Senhor e permitir que o vazio seja preenchido por Ele. É só assim, não tem outro jeito. Então Deus está sempre procurando o homem, sempre procurando a mulher,
para que o homem e a mulher preencham esse vazio. Não existe nada que não seja Deus que possa preencher esse vazio no coração. Eu não sei se você já viveu algum momento da sua vida que estava dando tudo certo, mas mesmo assim você tinha a sensação de que estava faltando alguma coisa. Você estava bem com a família, bem na saúde, bem financeiramente, estava tudo dando certo, mas você ainda estava insatisfeito, e você olhava e não encontrava respostas para aquilo que você procurava. Porque nós temos, a nossa teologia ensina aquilo que a teologia chama de solidão original. Que ela não é solidão ruim, ela é boa. A solidão que a gente pensa do abandono de pessoas, isso é ruim. Mas aquela solidão original, ela é boa. O homem foi feito, a mulher foi feita para viver essa solidão original. Porque quando ele chega nesse momento da solidão, é exatamente o momento que Deus se aproxima dele. É quando você diz assim, mas está tudo certo, está tudo funcionando, não tem nada errado com a minha vida, minha saúde está tudo bem, relacionamento está tudo bem, com a esposa está tudo bem, com os filhos está tudo ok, vida financeira está tudo certo. Agora por que eu estou angustiado, tão triste? Existe um vazio dentro de mim, eu sinto como se faltasse alguma coisa. Aí você entra nessa solidão original, que é o estado místico. Quando você encontra esse ponto, Deus chega. Ele só se revela a gente nesse estado de solidão original. Você pode perceber que muitas vezes, para a gente se encontrar com Deus, a gente tem que se afastar, a gente tem que se isolar, sair do meio de um monte de gente. Aí você dá vontade de ir para o meio de um passo, subir em uma montanha, ir para um lugar deserto, para a gente poder ouvir Deus mais claramente. É o homem à procura de Deus, mas para encontrar com o Senhor eu preciso dessa solidão original. Então o homem sempre procurou preencher biblicamente os vazios através daquilo que o mundo no seu tempo ofertava. Só que Deus não queria abandonar o homem e entregar o homem a si mesmo, e nem as suas paixões. Então Deus sempre quis se aproximar do homem, se aproximar da mulher, para estabelecer esse vínculo. A gente vê Deus se aproximando, por exemplo, de um homem chamado Noé. Deus marcou um encontro com Noé. Deus queria salvar a humanidade. Só que Deus marcou um encontro com Noé. E Deus falou a Noé o que Noé precisava fazer para que a humanidade fosse reconstruída. Só que mesmo quando Deus quer reconstruir a humanidade, mesmo quando Deus quer salvar, ainda que seja um pequeno punhado de gente, Deus marca um encontro com um homem justo, chamado Noé. Da mesma forma, Deus marcou um encontro com um homem chamado Abraão. Lá no capítulo 12, Deus se revela a Abraão e diz para Abraão: sai da tua terra, da casa dos teus pais, vai para a terra que eu te indicar, e lá eu farei de ti pai de uma multidão de povos. Deus marcou um encontro com Abraão, mesmo Abraão estando em um berço de idolatria, em Ur dos Caldeus, região da Mesopotâmia, berço antigo da idolatria, da civilização antiga. Deus marcou um encontro com Abraão. Deus marcou um encontro com Abraão quando Abraão estava lá na sua tenda, ainda no meio do deserto, e Deus chamou Abraão, dizendo: Abraão, sai da tenda, olha para o céu, conta as estrelas se tu podes, porque vai ser o tamanho da sua descendência. Deus marcou um encontro com Abraão quando disse a Abraão: pega o pó da terra na palma das tuas mãos e conta os grãos de areia do mar, se tu pode, será o tamanho da sua descendência. Deus marcou um encontro com Abraão quando fez Abraão, o grande Abraão, levar o seu filho Isaque para poder sacrificá-lo, e ele viu aquele cordeiro preso entre os espinhos naquele arbusto. Deus sempre procurou marcar encontros com o seu povo. Da mesma forma, Deus marcou um encontro com Jacó, como nós ouvimos aqui, quando ele teve que atravessar o val do Jaboque. Mas Deus também marcou um encontro com Jacó, quando Jacó está fugindo de casa, atravessando o deserto, e para não morrer, ele pega uma pedra no meio do deserto, faz aquela pedra como seu travesseiro, ele dorme naquela noite de frio. Ele diz que ele teve um sonho, e no sonho que ele teve enquanto dormia, ele viu uma escadaria que ligava a terra ao céu, e ele via anjos que subiam e desciam diante daquele cenário de caos em que ele estava vivendo. Deus marcou um encontro com Abraão. Deus marcou um encontro com
Jacó. Deus marcou encontro com José no Egito, ainda dentro daquela cisterna. Deus marcou um encontro com Moisés, quando lá em Êxodo capítulo 3, quando Moisés apacentava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Madiã, a Bíblia diz que um dia em que ele levava o rebanho para ali do deserto, ele viu uma sarça que pegava fogo e não se consumia, e ele disse no seu coração: eu vou me aproximar para saber por que essa sarça não se consome, eu vou contemplar esse extraordinário espetáculo. E quando Moisés foi se aproximando daquela sarça, Deus falou no meio da sarça, dizendo: Moisés, não te aproximes aqui, porque o lugar que tu estás é uma terra santa. Tira a sandália dos teus pés, Moisés. Deus fez uma sarça pegar fogo no meio de um deserto. Deus não permitiu que a madeira da sarça fosse consumida pelo fogo. Para quê? Para poder chamar a atenção de Moisés. Por quê? Porque Deus queria marcar um encontro com Moisés, para poder fazer um chamado na vida de Moisés. Da mesma forma, Deus marcou um encontro com Davi. Da mesma forma, Deus marcou um encontro com Samuel, enquanto ainda estava lá no templo, deitado, dormindo, e ouvia a voz do Senhor, e não conseguia discernir, porque ele achava que quem o chamava era o sacerdote, que era negligente com a atitude dos seus filhos, que se prostituíam na entrada da tenda de reunião, que era Eli. Mas Deus marcou um encontro com Samuel para falar ao coração de Samuel. Então Deus sempre procurou os homens, Deus sempre procurou as mulheres, como Deus também marcou um encontro com Débora, debaixo de uma palmeira, aonde ela julgava as questões do povo, lá no Antigo Testamento. Deus marcou um encontro com Ruth, Deus marcou um encontro com Esther, Deus marcou um encontro com os profetas nas Sagradas Escrituras. Ele marcou um encontro com Elias, quando Elias, fugindo de Jezabel, desejou a morte debaixo do junípero, andou 40 dias e 40 noites com a força do alimento que havia comido entregue pelo anjo, e quando chegou no Horebe, Deus perguntou: o que você está fazendo aqui? Ele disse: é que eu tenho meu coração ardendo de zelo pelo Senhor. Ele percebeu que a presença de Deus estava em uma brisa ligeira que entrava dentro daquele ambiente. Deus marcou um encontro com Elias, como também marcou um encontro com Eliseu lá do outro lado do Jordão, quando eles atravessaram aquele lugar e Elias foi arrebatado e a capa de Elias caiu e Eliseu tomou aquilo em suas mãos. Ele marcou um encontro com Eliseu, como ele marcou um encontro com Jeremias dentro de uma cisterna, como ele marcou um encontro com Ezequiel às margens do rio Cobar, quando estava lá no cativeiro da Babilônia, como ele marcou um encontro com Daniel, quando foi jogado dentro daquela cova e os leões não puderam tocar em Daniel. Deus sempre marcou lugares para encontrar com o seu povo. Sempre foi assim, biblicamente foi assim. E Deus marcou um encontro com uma moça, uma samaritana, lá no Evangelho, que estava indo na beira de um poço buscar água, e Deus havia marcado um encontro com ela. Ela não sabia, o horário para buscar água não é apropriado, mas o Senhor chega lá e aquela mulher está no poço, e o Senhor diz para ela: dá-me de beber, pois tenho sede. É o Senhor quem mata a sede do seu povo, mas é Ele quem está pedindo de beber. Ela vai dizer que não tem condições de matar a sede do mestre, porque ela não tem como tirar a água daquele lugar. Ali você vê um encontro marcado entre o Senhor e aquela samaritana na beirada de um poço, e o Senhor dizendo: dá-me de beber. Da mesma forma que nós vemos aquele encontro na via dolorosa, onde Jesus está sendo conduzido para o Calvário, e no meio daquela via dolorosa, ainda sofrendo pelos açoites, pelo peso da cruz, ainda com o corpo todo machucado pelas feridas, no meio daquela via dolorosa, ele se encontra com a sua mãe Maria Santíssima, e nós chamamos isso na igreja de a procissão do encontro, onde Maria olha para Jesus diante daquele cenário, e ela não diz com palavras, mas diz com olhar: a tua dor é a minha dor, o teu sofrimento é o meu sofrimento, a tua cruz é a minha cruz, o teu calvário é o meu calvário, a tua missão é a minha missão, eu vou contigo até o final de tudo isso.
Jesus marcou um encontro com a sua mãe até mesmo na via do sacrifício. Como Jesus marcou um encontro com João aos pés daquela cruz, para poder confiar a sua mãe àquele discípulo tão amado. Jesus marcou um encontro com os seus discípulos em Atos capítulo 2, dizendo para eles: não se afastem de Jerusalém, mas aguardem aí o cumprimento da promessa que o Pai fez em seu poder. Ou seja, ao longo da história, Deus não quis deixar o homem abandonado. Deus não quis deixar a mulher abandonada. Deus não nos entregou a nossa própria sorte. Então, da mesma maneira que no Antigo Testamento Ele marcava um lugar de encontro, da mesma forma que no Novo Testamento Ele marcou um encontro com os seus discípulos, com os seus apóstolos, assim como fez com Pedro depois de ter voltado a pescar, fazendo aquela fogueira na beirada daquele rio. Do mesmo jeito, Deus marcou um lugar para se encontrar com você. Debaixo de um calor de muitas tendas reunidas, ouvindo a voz de um pregador que prega mais gritando do que falando. Deus marcou um lugar para poder encontrar com você. Charles, por quê? Porque Ele está querendo dizer a você que o vazio que está dentro do seu coração só pode ser preenchido por Ele. Ele te trouxe para cá e marcou esse lugar de encontro com você, para que você entenda que a partir do momento que você permitir que esse vazio seja preenchido por Ele, você não vai procurar mais as carências deste mundo, que você não vai procurar as paixões deste mundo, que você vai permitir que Ele governe a sua vida. Porque talvez você chegou aqui como aquela samaritana na beira de um poço. Você nem trouxe nada para tirar água do poço, porque nem isso você tinha, e o horário também não era apropriado para tirar água do poço. Mas quando você chegou, Ele estava lá. Gente, São Gregório de Nícia, que é pai da mística cristã, ele diz assim, que quando você entra em um ambiente de espiritualidade, existem mais anjos do que pessoas em um lugar. E eu gosto dessa expressão, porque no mundo espiritual, quando você saiu da sua casa e veio para cá, seja cedo à tarde ou no final da tarde, Deus sabia exatamente onde você ia se sentar. Explica Gregório de Nícia. Ah não, eu entrei e sentei numa cadeira aleatória. Não, você sentou exatamente no lugar que estava marcado para você. Porque sabe o que Gregório de Nícia disse? Que todas as vezes que a gente sai de casa e vem para um ambiente de espiritualidade, existe um anjo sentado em uma cadeira dessa. Então todas as cadeiras desse lugar estão ocupadas por um anjo, espiritualmente falando. Já até essa vazia do meu lado, sim. E qual a função desses anjos? Guardar o teu assento. Eles sabem o teu nome, sabem a hora que você vai chegar. E quando você vem acompanhado com o seu anjo da guarda. Quando você chega, diz Gregório de Nícia, a primeira coisa que nós deveríamos fazer em um ambiente espiritual era olhar para o assento e pedir licença, porque o anjo tem que levantar para você poder sentar. E quando você pede licença, o anjo levanta e você senta. O seu anjo da guarda fica atrás de você com as mãos sobre os teus ombros. E o teu anjo, o anjo que estava sentado guardando o teu assento, ele se posiciona à sua direita. A função do teu anjo é te guardar, te proteger, te blindar, o seu anjo da guarda. E o anjo que guardou o teu assento é fazer com que a palavra que seja ministrada, ela não se perca, mas caia no seu coração. Então existe um anjo tocando os seus ombros agora. E existe um anjo de pé à tua direita. Porque Deus marcou um encontro com você aqui, sabe para quê? Para que o vazio que está no seu coração seja preenchido de uma vez por todas. Deus quer te dar de beber na beira desse poço, na onde você veio tirar água. Deus quer matar a sua sede, que você tentou saciar com os prazeres dessa terra. Deus quer mudar a sua vida de uma vez por todas. Deus está com um cântaro na mão te esperando, e a água que Ele vai te dar não é de um cântaro lançado dentro de um poço. O cântaro é só desculpa, porque Ele vai te dar de beber da água do seu próprio coração, que mata a nossa sede, que nos transforma. Deus sempre marcou o encontro para que o homem, para que a mulher tivesse essa intimidade com Deus.
para que a gente pudesse dialogar com Deus. Ainda que seja para dizer, como aquela samaritana fala sobre os seus pecados. Ainda que o Senhor diga, olha, esses maridos aí, você não tem, a sua vida está toda errada, é uma bagunça a tua vida. Ainda que seja para isso, mas é para consertar, é para mudar de vida, é para ter um encontro com Ele, um encontro que sacia, um encontro que cura, um encontro que restaura, um encontro que renova, que aviva, que edifica, que fortalece, que capacita. É um encontro que mata a nossa sede, a nossa fome. É um encontro que preenche o vazio do nosso coração. É um encontro que faz com que a gente compreenda o que é felicidade verdadeiramente. É um encontro com Ele. É o encontro mais belo que pode existir. É o encontro mais perfeito que pode existir. E quando Ele chegar na beira do poço da sua existência, quando Ele chegar na beira do poço do seu pecado, quando Ele chegar na beira do poço das suas paixões, quando Ele chegar na beira do poço da sua desobediência, quando Ele chegar na beira do poço das suas transgressões, quando Ele chegar na beira do poço do seu fracasso, quando Ele chegar na beirada do poço das suas desilusões, das suas feridas, das suas crises, Ele quer dizer a você, dá-me de beber. Aí você vai dizer, mas como eu posso te dar de beber, Senhor, se eu também tenho sede? Como eu posso te dar de beber se eu só tenho ferida? Como eu posso te dar de beber se eu fui traído, traída, machucado, abandonado, decepcionado? Como eu posso te dar de beber se eu não encontrei a felicidade, se eu não tenho como fazer isso? Na verdade, a pergunta dá-me de beber é só uma desculpa para que você fale o estado em que você está. Porque eu não vou dizer apenas eu não posso te dar de beber, eu vou dizer eu não posso te dar de beber porque a minha vida ela está um vazio. Eu não posso te dar de beber porque a minha vida está um caos. Eu não posso te dar de beber porque eu sou uma cisterna vazia, e cisterna vazia não retém água. Eu não posso te dar de beber porque eu vivo uma vida de fracassado, Eu não posso te dar de beber porque eu carrego no meu interior muitas feridas. Então, na verdade, a pergunta é: dá-me de beber? É apenas para que você tenha coragem de dizer o que está dentro do poço da sua existência. Talvez você olha para a beirada, você olha na beira daquele poço, você olha dentro daquele poço, você enxerga seu casamento acabando. Talvez você olha para aquele poço e diga: meus filhos se desviaram, meus filhos são rebeldes, meus filhos estão aprisionados por vícios. Talvez você olhe para dentro daquele poço e diga: a minha vida é uma vida de enfermidade, é uma vida de fracasso, é uma vida de destruição. Talvez você olhe para aquele poço e veja a sua vida financeira destruída. Talvez você olhe para aquele poço e veja as feridas que causaram em você. Só que a água que Ele quer te dar não está lá dentro do poço. Não precisa de cântaro, nem de corda. Só precisa receber aquilo que Ele tem para poder te oferecer. Dá-me de beber. É ela quem vai entender que é ela que precisa dessa água. Uma água que jorra do nosso Senhor. Uma água que, se ela beber, que se você beber, mata a sua sede para sempre, e você nunca mais vai precisar beber em outras fontes, em outros lugares, em outras cisternas. Mas sabe o que eu preciso? Eu preciso sair de casa, eu preciso caminhar em direção ao poço. Mas espera aí, você não tem vasilha? Vai. Mas você não tem corda? Vai. Mas a hora, ao meio-dia, não é uma hora boa. Vai. Mas o sol está intenso demais. Vai buscar água. Ela caminhou em direção ao poço. Não a um poço que tem água natural, mas a um poço que tem água espiritual, que é o próprio Deus que estava ali esperando. Então esse lugar que nós estamos aqui é um grande poço. E antes de você chegar aqui, Ele já estava aqui. Ele estava aqui te esperando, para te fazer uma pergunta, ou para te pedir algo. Dá-me de beber. E você vai dizer: quem precisa de água sou eu, Senhor. Quem tem sede sou eu.
Quem está vazio sou eu. Quem está ferida sou eu. Quem se machucou fui eu. Quem está com fome sou eu. Quem está morrendo sou eu. Quem foi abandonado, traído, ou quem feriu pessoas fui eu. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu recebo aquilo que o Senhor tem a me dar. Então dá-me de beber da tua água, dá-me de beber da tua fonte, porque eu não quero mais precisar voltar aqui para poder tomar da água deste poço, porque eu sei que se eu beber da água que o Senhor me der, eu nunca mais voltarei a ter sede. O encontro foi marcado. A hora é essa. O lugar é esse. E o convidado é você. E ele sabe das suas inquietações, das suas dores, dos seus traumas, das suas lutas, e onde você tentou saciar a sede que você tem. E nessa busca de saciar a sede, a quantidade de feridas que você foi adquirindo no meio do caminho, de decepções, colecionando decepções, confiou em pessoas erradas, se entregou a pessoas erradas, frequentou lugares que não deveriam, tomou decisões que não poderiam ser tomadas, se feriu pessoas, se machucou pessoas, e mesmo assim Jesus está dizendo: eu marquei um encontro com você. Eu marquei um encontro com você porque você é importante para mim. Porque eu sei que a tua vida não é só ferida, só pecado, só fracasso, só desgraça. E eu sei que se você beber da água que eu tenho a te oferecer, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Então tenha coragem de beber da água que Ele tem para ofertar. Eu quero rezar com você. A gente vai encerrar a pregação por aqui, a gente vai rezar em cima disso. Porque eu sei que Deus tem muito a fazer no nosso coração na noite de hoje. Fique de pé. Talvez você seja igualzinho àquela samaritana. Você veio à beira do poço, mas nem sabe no trajeto que você está fazendo se você vai encontrar água ou não. Mas sabe o que eu tenho a dizer para você, irmãos? Que bom que você veio. Que bom que você saiu da sua casa hoje. Que bom que você deixou os seus compromissos hoje, eles podem esperar. Que bom que você deixou coisas por fazer na sua casa. Que bom que você, mesmo cansado, cansada, às vezes talvez trabalhou hoje metade do dia e veio já depois do almoço, já no início da tarde. Mas eu queria dizer que bom que você veio. É ruim quando a gente falta no encontro. É ruim você marcar um encontro com alguém que você ama e a pessoa que você ama não aparecer. Foi isso que Jesus fez. Jesus marcou hoje um encontro com alguém que ele ama muito, Charles Kenny, você. E sabe qual era o risco que corria? Você faltar no encontro, não aparecer. Charles, mas eu vim ferida. Mas você veio. Eu vim cheio de decepções, ok. Só que você veio. Eu vim, mas meu casamento está bagunçado. Nós vamos rezar por isso. Só que você veio. E quem teve disposição de sair, e quem teve coragem de se aproximar da beirada do poço, quem não faltou a esse encontro marcado e ouviu a voz do seu Criador, é impossível não beber dessa água e essa água nos transformar para sempre. Feche os seus olhos. Eu quero que você traga